Fala pessoal, o Papo do Chá aqui na área trazendo palpite de futebol para esse sabadão, dia 25 de outubro, vamos para cima. Pessoal, primeiramente, falar que temos, né, uma meta diária, né, de pelo menos 200 likes e 50 comentários. Então pessoal, assista o vídeo, se gostar do conteúdo, deixa um like, deixa um comentário. E se você ainda não foi inscrito no canal, se gostar do conteúdo, se inscreve no canal também. Vamos para cima. Começando nossos palpites desse sabadão. Primeiro jogo é o Mönchengladbach contra o Bayern de Munique, campeonato alemão. Temos o Bayern na liderança do campeonato, fez 7 jogos, venceu os 7. E tem o Mönchengladbach, o último colocado, lanterninha. O Mönchengladbach que vem nos últimos 5 jogos de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Bayern de Munique 5 vitórias seguidas como visitante. E nos confrontos direto entre eles nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Bayern, 2 vitórias do Mönchengladbach e um empate. Tivemos 4 jogos com marca 1,5 gol na partida. Acredito como palpite mais provável, eu vou na vitória do Bayern de Munique. Bayern de Munique para vencer a partida. Se quiser uma cotação maior, Bayern de Munique para vencer, marca 1,5 gols. Acredito em um jogo para pelo menos 3 gols, né? Então acredito em um jogo acima de 2,5 gols também. E meu palpite placar exato é 3-1 para o Bayern de Munique. 3-1 para o visitante. Próxima partida é o Chelsea contra o Sunderland, campeonato inglês. Temos o Chelsea na 5ª colocação, 14 pontos. E o Sunderland está na 7ª colocação também com 14 pontos. Jogando esse mando de campo nos últimos 5 jogos. O Chelsea vem de 4 vitórias e 1 derrota. E o Sunderland vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E nos confrontos direto entre eles, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias do Chelsea e 1 vitória do Sunderland. Todos os 5 jogos acima de 1,5 gols, todos os 5 jogos com ambos marcam. Pessoal, acredito em um jogo para pelo menos 2 gols, tendência de gols nessa partida, então meu palpite mais provável é jogo acima de 1,5 gols para sair pelo menos 2 gols na partida. E meu palpite de cotação maior com um pouco mais de risco é vitória do Chelsea para vencer a partida. E meu palpite de placar exato é 2-1 para o Chelsea. Próxima partida é o Brest contra o PSG, campeonato francês. PSG na 2ª colocação, com 17 pontos, vai pegar a equipe do Brest, 12º colocado com 9 pontos. O Brest, que joga nesse mando de campo, vem de 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. E o PSG, como visitante, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E nos confrontos diretos entre eles, são 5 vitórias seguidas do PSG como visitante. E todos os 5 jogos movimentados em gols, né? 5 jogos com marca de 2,5 gols e 4 jogos com ambos marcam. Acredito em um jogo movimentado para gols, contudo a cotação está baixa, né, para jogar acima do 1,5, mas dá para complementar um bilhete. Então acredito em um jogo acima do 1,5 gols e acredito na vitória do PSG como o palpite mais prováveis. Palpite de cotação maior com um pouco mais de risco, PSG para vencer e marca 1,5 gol na partida. E meu palpite de placar exato é 2-1 para o PSG. Próxima partida é o Dortmund contra o Colônia, né, que é o Col. Tem o Borussia Dortmund na 4ª colocação, 14 pontos. E o Col é o 6º colocado com 11 pontos. Joga nesse seu mando de campo. O Dortmund vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Colônia, como visitante, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E nos confrontos direto entre eles nos últimos 5 jogos, com o mando de campo do Borussia Dortmund, são 4 vitórias do Borussia Dortmund e 1 vitória do Colônia. E tivemos todos os 5 jogos acima do 1,5 gols. Corrigindo, galera, foram apenas 4 jogos acima do 1,5 gols. Pessoal, eu acredito no palpite mais provável é Dortmund para vencer um dos tempos, para ir mais safe, para ele vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, cotação em torno de 1,20. E acredito também na vitória do Dortmund, com um pouco mais de risco. E para os arrojados, Dortmund para vencer e marcar mais que 1,5 gol na partida. E meu palpite placar exato é 2-0 para o Borussia Dortmund. Próxima partida, Atlético Mineiro e Ceará, campeonato brasileiro da Série A. Temos o Atlético Mineiro na 15ª colocação, 33 pontos. E o Ceará, 13º colocado, 35 pontos. O Atlético Mineiro, que no meio da próxima semana vai jogar contra o Independente Del Valle, né? Pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo foi 1-1, então acredito que o Atlético Mineiro possa poupar alguns jogadores aqui nesse jogo contra o Ceará. Primeiro jogo lá no mando do Independente Del Valle foi 1-1, né, como eu já falei. O Atlético Mineiro, que joga no seu mando de campo, vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Ceará, como visitante, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota.
confronto direto entre eles, 4 vitórias do Atlético Mineiro e no último jogo, né, tivemos um empate pelo placar de 0-0. Pessoal, o jogo aqui meio complicado, né, visto que o Atlético Mineiro tem uma decisão, né, contra o Independente Del Valle aí no meio da próxima semana. Então é um jogo mais complicado. Eu vou acreditar, vou deixar aqui somente jogo abaixo de 3,5 gols. Vou acreditar que o Atlético não saia 4 gols nessa partida. Vou de jogo abaixo de 3,5 gols e vou arriscar aqui na dupla chance, né? Arriscar não, galera. Eu vou deixar como só esses dois palpites, né? Atlético Mineiro com empate, dupla chance no Atlético Mineiro e jogo abaixo de 3,5 gols. E vou acreditar no possível placar exato de 1-1. Só vou nessas condições nessa partida. Se o Atlético Mineiro não tivesse o jogo lá do Sul-Americana no meio da semana, eu arriscaria aqui numa possível vitória do Atlético Mineiro. Mas como tem, então eu vou deixar só o jogo abaixo de 3,5 e casa com empate. Próxima partida é vitória contra o Corinthians. Aqui um jogo carne de pescoço. Corinthians 11º colocado, 36 pontos. O Vitória 17º colocado, 31 pontos. Primeiro time aqui na zona do rebaixamento. Vitória, que em seu mando de campo vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Corinthians como visitante, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E nos confrontos direto entre eles, temos 2 vitórias do Corinthians, 1 vitória do Vitória e 2 empates. Tivemos 3 jogos acima de 1,5 gols e tivemos 2 jogos acima de 3,5 gols. Então é por isso que eu falo aqui que é um jogo carne de pescoço, que aqui não tem tendência de nada, nem de jogo over, nem de jogo under, nem de favoritismo de um lado ou de outro. Então, jogo muito complicado aqui, o jogo do Vitória. Eu vou arriscar no abaixo de 3,5 gols. Acredito que possa não sair 4 gols nessa partida e vou arriscar na dupla chance no Vitória, casa com empate. Meu palpite placar exato 1-1. Próxima partida é o Brentford contra o Liverpool, campeonato inglês. Liverpool terceiro colocado, 15 pontos. Brentford 14º colocado com 10 pontos. Jogando aí seu mando de campo, o Brentford vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Liverpool vem de 3 derrotas e 2 vitórias como visitante. Melhor falando, confronto direto entre eles. Temos 2 vitórias do Liverpool e 1 vitória do Brentford. E 2 empates aí nos últimos 5 jogos com o mando de campo do Brentford. Todos os 5 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. Eu acredito em um jogo para pelo menos 2 gols, acredito em um jogo acima do 1,5 gols, para complementar um bilhete. Esse é meu palpite mais provável, jogo acima do 1,5 gols. E o meu palpite de cotação maior, eu vou no fora com empate anula. Possível vitória do Liverpool, mas vou me precaver com empate. E meu palpite de placar exato é 2-1 para o Liverpool. Próxima partida, o Benfica contra o Arouca, né? Quase não sai. Temos o Benfica na 4ª colocação com 18 pontos. A Arouca 11º colocado com 9 pontos. Jogo importante para o Benfica buscar a vitória, né? Se aproximar aqui do Porto, né? Que está com 22 pontos na liderança do campeonato. Temos o Benfica vindo de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 4 jogos acima do 1,5 gols. E o Arouca como visitante, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Confronto direto entre eles nos últimos 5 jogos. 4 vitórias do Benfica e um empate, né? Isso considerando o mando de campo do Benfica. Todos os 5 jogos acima do 1,5 gols. Acredito na vitória do Benfica, mas a cotação está baixa. Então vamos de Benfica com mais que 1,5 gols na partida. Vitória do Benfica e mais que 1,5 gols. E o palpite arriscado é vitória do Benfica já no HT. E acredito também no handicap asiático com menos 1,5 contra o Benfica. Para o Benfica vencer com 2 gols de diferença. E meu palpite placar exato é 3-0 para o Benfica. Próxima partida, Fluminense Internacional. Campeonato Brasileiro. Fluminense 7º colocado. Internacional 14º colocado. Temos o Fluminense como mandante, vindo de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Internacional como visitante, muito mal, 4 derrotas e um empate. Com 4 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. E nos confrontos diretos entre eles, 1 vitória do Fluminense, 1 vitória do Internacional e 3 empates. Isso considerando o mando de campo do Fluminense. 4 jogos com acima do 1,5 gol na partida. Eu vou acreditar em um jogo onde o Fluminense possa conseguir pelo menos um empate jogando em seu mando de campo. Eu vou de Fluminense com empate. Esse é o meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, Fluminense com empate anula. Possível vitória do Fluminense, mas vou me precaver com empate. E um palpite de cotação maior,
com um pouco mais de risco, é jogo acima de 1,5 gols, para sair pelo menos 2 gols na partida. E acredito também em uma possível vitória do Fluminense, um palpite arriscado. E meu palpite para cá exato é 2-1 para o Fluminense. Próxima partida, Sport contra o Mirassol. Joguinho aqui, carne de pescoço. Tudo pode acontecer nesse jogo. Mirassol, quarto colocado, 52 pontos. Sport, lanterninha, com 17 pontos. O Sport, que em seu mando de campo, vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. E o Mirassol, como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E nos confrontos diretos entre eles, tivemos 2 partidas, uma com empate de 0-0. E no ano passado o Sport venceu o Mirassol pelo placar de 1-0. Pessoal, aqui eu vou acreditar em um jogo para pelo menos 2 gols. O Mirassol está empolgado, vai em busca dessa vitória, né? Vai jogar contra o Lanterna, então vai para cima para tentar buscar a vitória, nele que está tentando ficar entre os 4 primeiros, né? Para pegar a Libertadores. E o Sport não tem o que fazer a não ser ir para cima do Mirassol para tentar buscar a vitória, né? Então, se o Sport não tentar vencer a partida, vai se abraçar aí com o rebaixamento. Então acredito em um jogo que possa ocorrer pelo menos 2 gols na partida. Então meus palpites aqui vai ser palpites arriscados, galerinha. Não vou no favoritismo nenhuma das duas equipes, eu vou em gols aqui. Vou acreditar em jogo acima de 1,5 gols, com palpite com um pouco mais de risco, jogo acima de 1,5 gol, para sair pelo menos 2 gols na partida. E vou de palpitar arriscado, ambos marcam. E vou acreditar no possível placar exato, eu vou arriscar em 1-1. Próxima partida é o Fortaleza contra o Flamengo. Flamengo que vai jogar no meio da próxima semana contra o Racing, né? Pela Libertadores. Primeiro jogo o Flamengo ganhou de 1-0. Agora vai ter que disputar o próximo jogo lá no campo do Racing, lá na Argentina, né? Muito difícil o jogo lá contra o Racing. Então acredito que o Flamengo possa poupar alguns jogadores aqui, né? Contra o Fortaleza. Mas o Flamengo tem um elenco aí muito grande, né? Mesmo poupando alguns jogadores, acredito, já adiantando no favoritismo do Flamengo. O Flamengo que está aqui na segunda colocação, com 61 pontos, precisa vencer, né? Mesmo jogando fora de casa, para ainda disputar o título com o Palmeiras. E vai pegar o Fortaleza, que vem mal, o 19º colocado com 24 pontos. Fortaleza, que em seu mando de campo, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E o Flamengo, como visitante, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto entre eles, considerando o mando de campo do Fortaleza, 2 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Fortaleza, e tivemos 2 empates, 3 jogos acima do 1,5 gols, aí tivemos aí 2 jogos de 0-0. Vou acreditar em um jogo para pelo menos 2 gols, né? Mesma situação do Fortaleza, é a mesma do Sport, né? Então tem que ir para cima com tudo do Flamengo para tentar vencer a partida, né? Para tentar sair da zona do rebaixamento. O Fortaleza não adianta aqui ficar segurando empate, né? Porque ficar segurando empate vai se abraçar com o rebaixamento. Então vai se expor, vai para cima do Flamengo, pode fazer gol e sofrer gols. Então o meu palpite mais provável é jogo acima do 1,5 gols, para sair pelo menos 2 gols nessa partida. Vou arriscar em 2 gols. Pelo menos nessa partida do Flamengo. Então, jogo acima de 1,5 gols. E acredito no palpite arriscado. Ambos marcam aqui para os arrojados. Ambos marcam para quem é arrojado. E acredito na dupla chance do Flamengo, né? Acredito que o Flamengo não perde esse jogo. E quem quiser uma cotação maior, Flamengo com empate anula. E para os arrojados, vitória do Flamengo. E meu palpite placar exato, vou acreditar em 2-1 para o Flamengo. E nossa última partida, o São Paulo contra o Bahia. Temos o São Paulo na 9ª colocação e o Bahia o 5º colocado. O São Paulo que vem com seu mando de campo de 3 derrotas e 2 vitórias. E o Bahia como visitante vem mal, né? São 4 derrotas e 1 empate. E nos confrontos direto entre eles, aí os últimos 5 jogos com o mando de campo do São Paulo, tivemos 2 vitórias do São Paulo, 2 empates e apenas 1 vitória do Bahia. E tivemos apenas um jogo com marquei 3,5 gols na partida. Jogo aqui também meio complicado, mas eu vou arriscar em gols como palpite mais provável. Vou acreditar que não saia 4 gols nessa partida. Então eu vou de jogo abaixo de 3,5 gols para não sair 4 gols na partida. E vou de dupla chance também no São Paulo. São Paulo com empate como palpite mais provável. Se quem quiser uma cotação maior, São Paulo com empate anula. E eu vou acreditar no possível placar exato. Vou ir em 2-1 São Paulo. Pessoal, esses foram nossos palpites para esse sabadão. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande, se inscreve no canal, dá uma moral, né? Se gostou dos palpites, deixa um like e um comentário.
Nossa meta são 200 likes, né? Por vídeo, né? 200 likes e 50 comentários. Só isso que eu peço, 200 likes e 50 comentários. Não ganho praticamente nada do YouTube. O que eu ganho aqui é só o like e os comentários que vocês deixam aí no vídeo, né? Com a esperança de futuramente passar a ganhar alguma coisa. Tivemos uma semana aí cheia de zebra. Não gravei praticamente vídeo para essa semana, né? Tava meio complicado aqui para mim. Mas eu vi, né, que tivemos zebras aí, quarta, quinta e sexta, repleto de zebras, né? Então, dei sorte, né, de não gravar vídeo aqui para vocês, né? E não acertar nenhuma dessas zebras aí nos nossos bilhetes, que provavelmente estariam. Então, vamos torcer que as zebras tenham ficado aí durante a semana e tenhamos um sabadão, né, e um domingo sem zebras, beleza? Deixa seu like, galerinha. Deixa aí seu comentário, né? Deixa aqui seu comentário de placar exato no jogo. Escolhe qualquer jogo aqui do Campeonato Brasileiro, né? Como eu sou flamenguista, vou deixar a sugestão do Flamengo, né? Deixa seu palpite do placar exato aqui no jogo do Flamengo. Meu palpite é 2-1 para o Flamengo, beleza? Então dá uma moral aí, Xande, deixando seu palpite do placar exato. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show. Pessoal, complementando as informações do nosso grupo VIP, apenas R$19,99 mensal. Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, perde a devolução do seu investimento, que é garantida, beleza? Como participar do grupo VIP está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tem o grupo anual também, com pagamento anual, né? Você pode parcelar em 12 vezes. E tem o grupo free. Tá tudo aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos para cima. Galerinha, vou deixar minha sugestão de bilhete para esse sabadão. Eu vou na vitória do Benfica. Benfica para vencer a partida. E vou em gols aqui no jogo do Liverpool contra o Brentford. Vou acreditar em jogo acima do 1,5 gols, para sair pelo menos 2 gols na partida. E vou de jogo acima do 1,5 gols também aqui no jogo do PSG. Então, marque o 1,5 gols aqui no jogo do Brest, né, contra o PSG. Marque o 1,5 gols aqui na partida do PSG. Marque o 1,5 gols na partida do Liverpool, para sair pelo menos 2 gols. E vou na vitória do Benfica. Benfica para vencer a partida. Pessoal, essa é a minha sugestão de bilhete para esse sabadão, para esse sábado. Ative o sininho das notificações para pegar o aviso assim que o vídeo está disponível, porque amanhã, muito provavelmente, essas cotações vão estar menores. Vamos para cima. Galerinha, desejo para vocês um excelente sábado, um excelente final de semana com muita paz. Tudo de bom, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.